Então a gente parou aqui. Quando a gente viu que não apenas as pessoas iam para confessar os seus pecados e ser por ele batizado, mas que ele percebe, né, que ele viu ali os fariseus e os saduceus também indo até ele. E aí ele faz uma repreensão aos fariseus e saduceus, que é o que nós vamos expor hoje. Mas antes da gente expor, a gente começou tratando sobre quem eram os fariseus. Né? Quem eram os fariseus e quem eram os saduceus, e a gente parou falando sobre os fariseus. A primeira coisa que a gente viu na exposição dos pormenores desse versículo é que eles iam até ele. Né? Então, tanto os fariseus quanto os saduceus foram até João Batista. E a gente viu que esse ir até João Batista não precisa ser interpretado como se eles tivessem ido para ser batizado. A gente falou sobre isso, né? Que talvez eles fossem ali apenas para investigar. E aí a gente viu um texto também em que os judeus mandam levitas e saduceus para perguntar para João quem ele era. Quem tu dizes que tu é? Né? E aí tu é o Elias, tu é um dos profetas, tu és o Cristo. E aí ele responde o que nós já vimos também lá no versículo 3, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então a gente viu, né, que eles eram enviados para perguntar, para indagar, para observar. Então aqui, não necessariamente eles foram para ser batizados por João, mas eles foram possivelmente, né, e a gente viu melhor na semana passada, para poder observar o que estava acontecendo. E se por acaso eles foram para ser batizados, a gente viu também que eles fizeram isso, se por acaso for isso, eles fizeram isso por conta do povo, e não porque eles criam. Porque há um momento, e a gente leu também o texto, em que Jesus pergunta para eles, o que vocês dizem que o batismo de João era? Era dos céus ou era dos homens? E diz que eles debatem entre eles, olha, se nós falarmos dos céus, eles vão nos perguntar por que nós não cremos. Se nós falarmos dos homens, tememos os homens, porque os homens acreditavam que ele era de Deus. Então, eles debatiam aí entre eles o que eles responderiam para Jesus. E dentro desse debate, a gente vê que eles não creram no que João estava falando. Então, eles foram lá, não porque eles criam no que João estava falando. Mesmo que eles tivessem ido para ser batizado, eles foram por uma aparência, para talvez conquistar o povo que estava indo também até João, mas não necessariamente porque eles criam. Né? Mas o que se entende aqui é que possivelmente eles foram realmente para investigar o que João estava fazendo, o que estava acontecendo, que movimento era esse. E quando João olha para ele, né, ele vê então os fariseus e os saduceus. E aí nós falamos sobre os fariseus. E aí eu não vou repetir tudo que a gente falou na semana passada, mas de forma geral a gente viu que os fariseus eram legalistas, né, era um grupo religioso, então naquela época havia grupos religiosos dos judeus. A gente viu, por exemplo, quando a gente falou dos manuscritos dos mamortos essênios, que tinha uma característica totalmente diferente, né, eles viviam de forma isolada no deserto, e a gente vê os mais famosos, que é o que tem na Bíblia, porque os essênios a gente tem em registros extra-bíblicos, não temos eles sendo narrados na Bíblia, mas a gente vê na Bíblia várias e várias vezes sendo falado sobre os fariseus e os saduceus, que eram os mais conhecidos, os mais destacados daquela época. Tá? Então, a gente falou sobre os fariseus, viram que, de forma geral, eles eram considerados legalistas, né? Eles eram... se consideravam guardiões da lei, peritos da lei, só que o que acontecia? Eles acreditavam tanto nos profetas quanto na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia e em todo o Antigo Testamento. Seria todo o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, é o que eles acreditavam. Só que eles também acreditavam na tradição oral, ou seja, naquilo que está além das Escrituras, naquilo que foi passado de geração em geração, de pais para filhos, de rabinos para os seus discípulos. Então, eles acreditavam em coisas além da lei oral, da lei escrita. Eles acreditavam na lei oral, que era uma espécie de Mishnah, né, que nós temos hoje, que são os rabinos trazendo interpretações das leis. Então, uma coisa muito mais detalhista, muito mais ampla. E a gente deu até o exemplo aqui, que, por exemplo, era proibido que eles trabalhassem no sábado, mas havia rabinos que proibiam que eles cuspissem no sábado, no chão árido, porque o vento podia balançar a areia, e isso era considerado a terra, e eles estavam trabalhando. Então, só para a gente entender o tipo de opressão que havia nessas leis oral, né? E aí a gente viu
a respeito, lemos esses textos, né? Mateus capítulo 23, aonde eles são confrontados por botarem fardos pesados demais no povo. Então, eles botavam fardos no povo. A gente viu que há outro texto de Mateus 23 que fala também que era como se eles fechassem o reino para aquelas pessoas que queriam entrar. Então, e eles não faziam, né? Eles cobravam e não faziam. E aí a gente viu outras repreensões, o último versículo está errado, tá a referência, mas a gente viu outras repreensões que Jesus também faz a eles, né, falando para eles que eles estavam considerando eles como hipócritas, dizendo para os seus discípulos: olha, se apartai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, chamando eles de sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas cheio de podridão por dentro, né? Então, várias coisas aí que a gente viu na semana passada. A gente falou também sobre a possível origem, né, da palavra paroshim, que é fariseu. Então, fariseu é a palavra paroshim, que parece vir da palavra parash. A gente conversou sobre isso também. Por que parece? Porque é apenas uma defesa na questão linguística, tá? E aí a gente terminou, né, e é onde eu não consegui falar, falando a respeito de Gamaliel e Nicodemos. Então, de forma geral, nós construímos um pensamento sobre como os fariseus eram. Legalistas, devotos à tradição, muito mais do que às escrituras, né? Eles colocavam a tradição acima das escrituras e oprimiam o povo com as suas grandes, né, e as suas exigências muito exacerbadas que eles não cumpriam. Mas a gente vê dois homens que eram fariseus e que nos dá uma esperança de que nem todos eram assim. A gente vê Gamaliel em Atos capítulo 5, do versículo 34 ao 39, onde a gente vê que ele tinha temor a Deus, que era um homem respeitado, um homem sábio, com temor ao Senhor. E a gente vê Nicodemos em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21, que aparentemente, né, ele tinha de fato uma sede de entender o reino, de entender de verdade o que era o reino dos céus. Ele conversa ali com o Senhor Jesus, querendo compreender o que era o reino. Então, a gente vê esses dois homens que eram dos fariseus e que aparentemente, né, eles têm aí uma postura diferente. Então, só para a gente dizer que não significa que todos os fariseus eram daquele jeito. Não significa que todos os fariseus não amavam ao Senhor de forma genuína, mas, de forma geral, os fariseus, eles eram, então, opressores do povo e legalistas. E a gente conversou bastante, né? Foi até o porquê a gente não conseguiu concluir essa parte de João Batista na semana passada, porque a gente conversou bastante a respeito dos fariseus. A gente trouxe aqui um debate, o pessoal começou a falar sobre a questão de muitas vezes a gente estar preso a tradições, né? O quanto nós podemos ser fariseus hoje. Até tinha feito um parênteses aqui no meu estudo, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, mas na semana passada a gente conversou bastante sobre, mas cabe aqui a reflexão, se por acaso você não estava na semana passada, da gente parar e pensar: será que nós estamos sendo cristãos ou será que nós estamos sendo religiosos? Né? Será que nós estamos colocando a Bíblia no lugar certo, né, colocando como prioridade, como aquilo que realmente tem, né, a prioridade nas nossas vidas, que é o nosso manual, que é o que nos guia, ou nós estamos indo pelo aquilo que nós achamos que é? Porque anos nós fazemos dessa forma, há anos nós agimos dessa forma, há anos nós pensamos dessa forma. Então, será que nós estamos colocando a tradição acima das escrituras? Né? E a gente viu também que os fariseus, eles se viam como santos. Né? Quando a gente vê eles ali na questão dos publicanos, na parábola do publicano, o publicano batia no peito, pedindo misericórdia por ser pecador. Mas o fariseu olha para ele de uma forma diferente. Ele ora ao Senhor agradecendo por não ser como o publicano. Então, ele se via como alguém separado, ele se via como alguém santificado, né? E ele não percebia a sua natureza caída, né? Não percebia o quanto pecador ele era. E muitas vezes nós podemos colocar uma confiança simplesmente na religião, não porque nós somos de fato filhos de Deus, mas porque nós somos cristãos há 50 anos, há 20 anos, há 30 anos. E aí a nossa confiança pode ir em vários aspectos da religiosidade. Né? E nós conversamos um pouquinho sobre isso semana passada, então não vou entrar mais acerca disso. Né? Que acho que a gente teve um debate bem gostoso, bem acalorado no bom sentido, né? E foi muito bom.
E aí eu queria então passar para os saduceus. Aí a gente vê aqui, quem eram os saduceus? Tá? E aí esse aqui a gente não falou na semana passada. Os saduceus, então, ele era o partido religioso a qual pertenciam os sacerdotes. Então, diferente dos fariseus, eles não eram tão numerosos. Os fariseus, eles eram mais numerosos. Já os saduceus, não. Eles eram mais restritos, eles eram mais seletivos. Então, era um grupo menor, tá? Diferente também dos fariseus, que tinham aí uma influência no povo comum, né, que tinha uma influência no povo normal, vamos dizer assim. Os saduceus, eles não tinham tanta influência com o povo comum. Eles tinham influências com as classes dominantes. Então, eles eram considerados como uma elite, como um alto escalão. Como eles tinham a questão da administração do templo, porque era o partido aonde os sacerdotes faziam parte, eles tinham aí a administração do templo, o que dava para eles, né, essa questão de ser um alto escalão. Então, o templo, a gente já viu lá, quando a gente falou sobre a introdução de Mateus, que o templo agora ele era visto de uma forma totalmente diferente do que a gente vê no Antigo Testamento. Né? Se tinha agora uma autoridade muito maior no templo do que se tinha no Antigo Testamento. Então, eles tinham a administração do templo, eles tinham poder político, eles tinham poder econômico, eles tinham poder social, e eles eram considerados uma espécie de aristocracia. E eram importantes porque eles tinham aí, vamos dizer, um trabalho na implantação do controle político de Roma na província da Judéia. Então, era eles que lidavam com Roma. Então, eles eram uma espécie de aristocracia que estavam ali lidando com Roma e eram importantes nessa administração do controle político de Roma na província da Judéia. Tá? Então, eles eram o alto escalão. Eram mais restritos que os judeus, que os fariseus, não tão numerosos. E também eles tinham aí uma influência maior na classe dominante, né? nos de alto escalão. E o que eles acreditavam? Então, em relação às suas doutrinas, eles não acreditavam em várias doutrinas essenciais. Lembra que a gente falou que os fariseus acreditavam na Torá e nos profetas, e na tradição oral. Já os saduceus, eles acreditavam apenas na Torá. Então, eles não acreditavam nos profetas, eles não acreditavam na existência de anjos e demônios, eles não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, são doutrinas essenciais que eles não acreditavam. Eles não acreditavam na imortalidade da alma e nem na ressurreição dos mortos. Então, eles eram considerados céticos. A gente pode dizer que os saduceus, eles eram mais liberais, porque eles não acreditavam na tradição oral, né? Então, eles não cobravam aquilo que os fariseus cobravam, e eles também eram céticos, porque eles não acreditavam em doutrinas essenciais, em doutrinas, vamos dizer assim, importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que eles eram conservadores, pelo mesmo motivo, porque eles acreditavam só na Torá. Então, pelo mesmo motivo que a gente pode dizer que eles eram liberais e que eles eram pessoas que eram céticas, a gente pode dizer que eles eram conservadores, porque eles só acreditavam na Torá. Se falasse qualquer outra coisa que não tivesse nos 5 primeiros livros, eles não acreditavam. Tá? Então, de forma resumida, esses eram os saduceus. Um partido mais seleto, né? um partido mais restrito, onde os sacerdotes faziam parte, que eram considerados alto escalão e que não criam em determinadas doutrinas. Tá? E a gente tem aí algumas bases para isso como fonte, né? Mateus capítulo 22, versículo 23, Lucas capítulo 20, versículo 27 e Marcos capítulo 12, versículo 18. Continuando aqui no texto, lá no versículo 7 diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí agora a gente começa a tratar sobre essa repreensão que João Batista fala. Então, a gente vai ver agora qual é essa repreensão que João Batista faz para os fariseus e saduceus. Então, a primeira coisa que ele diz é: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, aqui, a gente vê uma pergunta com uma nuance sarcástica e a gente vê um conselho.
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá? Então, a gente vê a primeira coisa que João Batista faz é chamar eles de raça de víbora, fazer uma pergunta com uma nuance sarcástica ali para eles e trazer um conselho. E o que significa isso? Essa questão da raça de víboras, né, ela pode também ser traduzida como filhos da víbora, descendentes da víbora, né, e tanto a pergunta em si, de forma geral, o que nós entendemos, o que Moody, né, no seu comentário também fala, que se deve ter em mente aqui, é que possivelmente João ele tinha uma visão na mente, que era a visão de quando os escorpiões, as víboras, né, as serpentes, elas fugiam do fogo ligeiro da macega. Então, o que acontece? A gente viu, quando a gente falou sobre o deserto da Judeia, que havia vegetação no deserto. A gente não pode ter aquela ideia, né, daquele deserto com as areiazinhas, tudo, e tu só olha a areia. Não, tinha vales, tinha montes, tinha vegetação, tanto que a gente viu a questão dos pastores nômades, né? Então, havia vegetação lá. Só que, com o calor intenso, essa vegetação pegava fogo. Por exemplo, quando a gente vê a sarça ardente, a gente pode achar, nossa, que interessante, a sarça está pegando fogo. Mas o que era interessante ali, o que era sobrenatural, não era a sarça pegar fogo, mas era a sarça pegar fogo e não se consumir. Porque a sarça pegar fogo era algo comum. Devido ao calor intenso do deserto, a vegetação pegava fogo. Então, ficava muito seco e elas pegavam fogo. Hoje a gente vê, né, por exemplo, algumas matas em alguns lugares, devido ao clima, às vezes elas pegam fogo. Ninguém botou fogo lá, ela simplesmente pegou fogo. Então, isso acontecia no deserto. Quando a gente vê o texto da sarça ardente, então, o que é ali sobrenatural não é ela pegar fogo, é ela pegar fogo e não se consumir. Só que quando acontecia isso, essa vegetação pegava fogo, o que acontecia? Os animais que estavam ali entre as pedras, eles fugiam. Então, a ideia que se tem, o que o Moody fala, né, no seu comentário a respeito desse texto, é que possivelmente o que ele tinha em mente era isso, raça de víboras. E aí entra essa nuance sarcástica. Quem vos ensinou? Quem ensinou para vocês a serem assim? A fugir da ira futura? Né? Então, ele está dando essa visão aí de algo comum que acontecia para eles. E o termo raça de víboras, né, como eu falei, pode ser traduzido como descendentes, filhos de víbora, também podendo fazer uma analogia, já que a víbora, desde o Antigo Testamento, né, a serpente, desde o Antigo Testamento, ela era vista como um sinal de maldade, ela era ali sinônimo de maldade. Então, filhos do mal, né, quem vos ensinou a fugir da ira futura, dando essa ideia, né, tendo em mente essa visão dos escorpiões e das víboras fugindo do fogo da vegetação. E aí depois ele traz um conselho: produzir, pois, não pode continuar naquele que estava mesmo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí a gente já falou sobre arrependimento, né, que no grego vem da palavra metanoia, né? E nós falamos que, por mais que no grego venha da palavra metanoia, que seria uma mudança de atitude, a gente deve considerar as palavras que se tem em hebraico, porque por mais que a gente tenha o Novo Testamento escrito em grego, ele foi falado em hebraico. Então, Jesus, quando estava falando, provavelmente ele falou em hebraico ou em aramaico. Então, nós trouxemos ali também, na aula retrasada, eu acredito, essa questão, né, do que significa o arrependimento. Nós vimos que não é somente uma mudança de mente, mas ele está ligado a você ter tristeza por uma consciência de quem você é, mas essa tristeza fazer parte de uma mudança de atitude, não apenas uma mudança de mente. E aí a gente até viu que o termo seria como se nós tivéssemos ido para lá, pegando alguma coisa, nós largássemos essa coisa e nós virássemos para outra direção e nós nos apegássemos a Deus. Então, nós estamos indo para cá com o pecado, nós largamos o pecado e agora nós mudamos de rota e nos apegamos ao Senhor. Então, o arrependimento ele vai muito mais do que o que hoje é utilizado como a palavra metanoia, de que simplesmente seria uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Não, ela é muito mais do que isso. Envolve tristeza, envolve sentimento, nuances, né, de consciência, de sentimento, de tristeza, que também que resulta numa mudança de atitude,
numa mudança de rota. Né? E aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um convite para os fariseus e saduceus, dizendo assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, a palavra digno no grego é akísios, né? Que dá uma ideia que poderia também ser traduzida como adequado, apropriado, merecedor. Então, em outras palavras, ele está falando assim: produzir, pois, frutos que sejam apropriados ao arrependimento, que sejam coerentes. Se vocês estão aqui, né, e vocês estão vindo ouvir sobre arrependimento, então produzir, pois, frutos dignos desse arrependimento. Não demonstrem, não falem apenas sobre o arrependimento, e cadê os frutos desse arrependimento? Né? E aí, novamente, traz essa consciência a nós de que o arrependimento, ele traz frutos. Então, se nós estamos arrependidos, se nós agora temos uma nova identidade em Cristo Jesus, então isso precisa produzir frutos em nós. E aí o convite que ele faz para os fariseus, né, diante ali do que a gente já viu dos fariseus e dos saduceus, de uma coisa que eles falavam, que eles cobravam do povo, mas que eles não viviam. Que eles viviam apenas de aparência. Eles queriam ser vistos, né? Tanto que quando eles jejuavam, eles mostravam que estavam jejuando. Quando eles faziam orações longas. Então eles viviam de aparência. E agora o confronto deles, o confronto de João a eles é: olha, produzir frutos coerentes, merecedores, apropriados com o arrependimento. Tá? Então esse é o convite que João Batista faz a eles. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí nós seguimos no próximo versículo, que ele diz assim: e não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí, o que nós temos aqui? Mais um confronto para eles acerca de onde eles colocavam a confiança. Então, para eles eram filhos de Abraão. E aí eles tinham uma confiança vaidosa nisso. Eles diziam para eles mesmos: nós somos filhos de Abraão. Abraão, ele tem uma promessa, e nós somos filhos de Abraão. Nada vai dar errado, porque nós somos descendentes de Abraão. Então, eles tinham essa confiança na ascendência deles. Essa confiança que era uma vaidade. Somos os filhos de Abraão. E aí, João, ele está repreendendo eles a respeito disso. Está dizendo para eles assim, olha, não presumais de vós mesmos. Não fiquem pensando de vocês mesmos isso. Porque esse é o pensamento de vocês. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Então, cuidado com essa confiança que vocês têm na ascendência de vocês. Cuidado com essa confiança vaidosa, presumindo de vocês mesmos que nada vai dar errado, só porque vocês são filhos de Abraão. Né? Mas saibam que Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele traz aí também a soberania de Deus e o poder de Deus, que se ele quisesse, das pedras ele suscitaria filhos a Abraão. Então a gente vê ele falando isso, ele trazendo, né, essa questão para eles. Não coloquem essa confiança em vocês. E aí a gente pode também parar e refletir sobre isso, né? Aonde está a nossa confiança? Será que nós estamos produzindo frutos dignos de arrependimento, coerentes com arrependimento, coerentes com essa vida nova que nós temos em Cristo Jesus? Né? E aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Será que nós estamos colocando de fato a nossa confiança no Senhor, na identidade que o Senhor nos deu, ou nós estamos colocando a nossa confiança nos anos que nós temos na igreja, no conhecimento que nós temos, na faculdade que nós temos, nos livros que nós lemos, né? Aonde nós estamos colocando talvez uma confiança vaidosa? Eu sou desse jeito. Eu sou filho da 3ª geração de pastores. Eu sou filho da 3ª não sei o quê. Eu sou filho disso. Aonde nós estamos botando essa confiança, né? E aí João, ele faz essa repreensão para eles. Então, não presumais de vós mesmos. E aí ele traz também essa questão da soberania de Deus. Se Deus quiser, ele pode suscitar filhos a Abraão
das pedras. E aí nós temos aqui um comentário do Hernandes também que diz: muitos judeus nos dias de João Batista acreditavam que pelo simples fato de correr em suas veias o sangue de Abraão, o pai da nação, eles já estavam salvos. Porém, os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm sangue de Abraão correndo nas veias, mas aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Então, é mais do que algo sanguíneo, né? Tem a ver com a circuncisão do coração, não a circuncisão da carne. Né? Então, essa era a repreensão deles. Não presumai de vós mesmos. Vocês que estão pensando isso, estão colocando a confiança na ascendência de vocês. E aí ele continua dizendo lá: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esse está posto é outra questão aqui que a gente vê nesse versículo. Novamente, João está utilizando uma questão agrícola. Né? E a gente está vendo que várias vezes ele vai utilizar a visão que eles conheciam. Ele usa coisas que eram comuns naquela época. Jesus também ele faz isso nas parábolas, utilizam coisas comuns daquela época. E aqui a gente está vendo que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que ele está dizendo aqui? Está ainda continuando nessa questão dos frutos. O que acontece? Como que você identifica uma árvore? A partir dos seus frutos. Então, eu sei que aquela árvore é uma macieira porque ela dá maçã. Eu sei, né, pela árvore, pelos frutos, que árvore é. Então, nós conhecemos a árvore pelos frutos. E o que acontece quando a árvore está dando frutos ruins? Ela é cortada e lançada ao fogo. Então, ele está trazendo aqui agora essa reflexão para eles. Olha, está posto o machado à raiz. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, nós identificamos a árvore pelo fruto. E a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, ele está trazendo aqui agora essa consciência para eles. E sobre essa questão, até botei um grifo aí, quando fala está posto o machado à raiz. A ideia, né, que se tem aqui, John Wesley, ele falando sobre esse texto, é uma ideia de algo que é imediato, é algo que não se pode mais perder tempo. Então, a ideia que se passa aqui, o que se parece, é como um lenhador, uma pessoa que está cortando a árvore, e ela coloca o machado na árvore, ele larga o machado na árvore, tira o casaco para continuar a trabalhar. Então, ele está tirando o casaco. E daqui a pouco ele vai pegar o machado e vai continuar. Então, está posto o machado à raiz. Ele não está trabalhando agora nesse momento. Ele está fazendo alguma coisa, mas o machado já está ali. E daqui a pouco ele já vai continuar o trabalho. Então, essa é a ideia, né, que se tem aqui nesse texto, de uma questão que está acontecendo, que já vai acontecer. Então, está posto o machado à raiz. Daqui a pouco vai ser cortado. Então, não somente ele traz uma advertência aos fariseus e a saduceus ali dizendo: olha, a árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. Como tipo, bora acordar, vamos fazer isso logo, vamos produzir logo frutos dignos de arrependimento, vamos entender logo o que está acontecendo, porque o machado está posto. Então, é uma ideia de algo rápido, algo que já vai acontecer, algo que não se tem tempo a perder. Está posto o machado à raiz. E aí ele continua dizendo, versículo 11: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, lá, voltando para o versículo 11, ele diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Então, o que a gente vê aqui nesse texto? Ele está trazendo, o João aqui, ele está trazendo uma consciência de que o ministério dele era limitado. Então, ele está falando: olha, eu batizo com água, mas o que vem após mim é superior,
é maior do que eu. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então ele está trazendo aqui agora uma consciência de que, e é tão interessante isso, porque João várias vezes a gente vê esse momento onde ele percebe quem ele é. E ele diz quem ele é. Eu sou limitado, não é sobre mim. Tu és o Cristo, tu és o Elias. Não, eu sou só aquele que prepara o caminho. Quem tu és? Quem tu dizes que eu sou? Eu sou só aquele que prepara o caminho. Não é sobre mim. E aqui nesse texto, novamente, nós vemos a questão da humildade de João sendo revelada. E a consciência que ele sabia quem ele era. Olha, ele é maior do que eu. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele, que é maior do que eu, vem para batizar com o Espírito e com fogo, o qual eu não sou digno nem de levar a sua sandália. Então, ele está falando que ele não é digno. E aí, como ele fala essa questão de que ele não é digno nem de levar as suas sandálias, a gente tem uma ideia do que ele está falando quando a gente sabe de novo o contexto. Então, como era o contexto daquela época? Quem tirava as sandálias dos pés? Quem é que tirava a sandália dos pés do seu senhor? Os servos. Então, quem tirava as sandálias do seu senhor eram os servos. E isso era considerado uma das tarefas mais humildes que um servo poderia desempenhar. E aí, era isso que eu estava procurando, essa referência aqui embaixo, é uma referência do Talmud. E essa referência do Talmud, né, se a gente for nessa referência aqui, a gente vai ver que havia uma questão no Talmud que dizia assim: olha, os discípulos precisam fazer tudo para o seu Senhor, porque discípulo é diferente de servo, né? Então os discípulos tinham que fazer tudo para os seus rabinos, tinham que fazer tudo para aqueles que estavam discipulando eles. Tudo que um servo deveria fazer para o seu Senhor, um discípulo deveria fazer para o seu discipulador, para o seu mestre, né? Menos, exceto, e aí é o que a gente encontra nessa referência aqui, exceto tirar as suas sandálias. Por ser considerada uma função tão humilhante, eles não precisavam fazer. Então o Talmud diz que, imagina só, um discípulo tinha que fazer para o seu mestre tudo aquilo que um servo fazia para o Senhor. Mas havia uma coisa que ele podia recusar. Ele podia recusar se o mestre dissesse: tira a minha sandália. Eles podiam dizer: não, não quero. Eles podiam fazer isso, um discípulo para o seu mestre. Então, por quê? Porque era algo humilhante. E aí a gente para João, para ver o que João está falando. E aí, quando a gente entende esse contexto, a gente percebe o quanto João entendia quem Jesus era. Ele estava falando assim: olha, eu não sou digno, esse que vem após mim, que é maior do que ele, vocês não estão entendendo. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Então eu não sou digno nem de ser um servo. E eu não sou digno nem de desempenhar a função mais humilhante que poderia ter de um servo desempenhar. Eu não sou digno de fazer. Então é isso que ele estava dizendo aqui. Essa era a consciência que João tinha do quanto o Senhor era maior do que ele. E de que não era sobre ele, mas era sobre o Senhor. Então ele está dizendo: olha, esse que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E aí, sobre essa questão, agora sim, guris, podem passar mais uma? Então aqui ele também fala a respeito do batismo. Ele diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim batizará com Espírito e com fogo. Então, como eu falei, ele traz uma questão da sua limitação. Olha, eu posso levar vocês ao batismo de água para arrependimento, mas eu não posso trazer o Espírito para vocês. Eu posso trazer vocês, fazer com vocês um convite para o arrependimento, mas eu não posso perdoar o pecado. Então ele sabia que ele era limitado. Eu posso fazer um convite para o arrependimento, mas é ele que perdoa os pecados. Eu posso batizar com água, mas é ele que batiza com o Espírito e com fogo. E aí, gente, eu quis trazer um pouquinho sobre isso, né? Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque a gente tem, às vezes, alguns debates e algumas divergências sobre o que seria esse Espírito Santo e com fogo. Qual é esse batismo? Né? Algumas pessoas dizem, oram: Senhor, nos batiza com teu Espírito, nos batiza com teu fogo. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas dizendo, cuidado ao orar com batismo com fogo. Porque o batismo com fogo é a ira de Deus. Então, nós temos, dentro da questão cristã, essas
diferentes de pensamentos. E entre os estudiosos, nós também temos diferentes pensamentos. Então, não se é unânime a respeito do que seria o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vem trazer o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? Então, não é unânime entre os estudiosos o entendimento do que é, do que eles não têm concordância sobre isso. Então, nós temos dois grupos, tá? Nós temos um grupo que pensa que é distinto e opostos, e nós temos um grupo que pensa que é análogo e complementar. Falando primeiro sobre os distintos e opostos, porque é mais rápido de se falar. O que eles entendem, esse grupo? Que são dois batismos, como está dizendo, distintos e opostos. Ou seja, eles são diferentes, não é um batismo, são dois batismos, o do Espírito Santo e do com fogo, e eles são para pessoas diferentes. Tá? Um é para os justos, outro é para aqueles que serão lançados, né, no inferno, aqueles que terão a consequência dos seus pecados. E aí, por que eles pensam isso? O que tem essas pessoas que acreditam que é distinto e oposto? Qual é o pensamento deles? Por que eles acreditam dessa forma? Por causa do versículo que vem depois, que diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, para esse texto, né, esse próximo versículo, está em base desse versículo. Então, está dizendo assim para eles, a palha vai ser lançada no fogo, e os grãos, o trigo, vai ser colocado no celeiro. Então, está sendo os justos são os salvos, o trigo que está sendo guardadinho lá no celeiro, esses vão receber o Espírito Santo. Agora, os outros, que são a palha, esses vão ser queimados, esses vão para o fogo. Então, para eles, é distinto e oposto por causa desse texto que vem depois. E também por causa do texto que vem antes, aonde está dizendo que a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então, o texto de antes traz o fogo como uma consequência. Então, o texto de antes traz o fogo como uma consequência. O texto depois traz o fogo como uma consequência. Então, aqui ele está dizendo distintos e opostos. Entre as pessoas que acreditam nisso, tá? Está a origem entre os pais da igreja. Outros estudiosos, aí, gente, não dá bola para a minha pronúncia, tá? Porque tem nome alemão, tem nome inglês, então, assim, vou falar como se lê no Brasil. E outros estudiosos, como Niedermeyer, Land, Hauer, William MacDonald, aí tem uns que é mais conhecidos por nós, estudiosos, né, que a gente lê mais, que a gente conhece mais o nome, Craig Kinnear, são alguns dos que apoiam o batismo como fogo, como distinto do batismo com o Espírito. Nos dias que a gente tem hoje, atuais, né, dentro do Brasil, que a gente tem como um nome relevante que acredita dessa forma, é o Augusto Nicodemos. Tá? Então, o reverendo Augusto Nicodemos, que é um dos nomes que nós temos conhecido aqui no Brasil, né, como uma referência de estudo, ele acredita nisso, na questão de ser distinto e oposto. Tá? Agora, sobre ser análogos e complementares. Aí nós temos um outro grupo, que é a maior parte dos exegetas bíblicos. Então, a maior parte dos exegetas bíblicos não acredita que está falando em distinto e oposto. A maior parte dos exegetas bíblicos acredita que está falando como algo análogo e complementar. Ou seja, né, são semelhantes e se complementam. São para a mesma pessoa. Né? Eu posso receber, como filha de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque eles são análogos e complementares. Então, a maior parte dos exegetas acreditam dessa forma, tá? E aí, entre as pessoas que acreditam, né, aí tem uns nomes um pouco mais conhecidos por nós, tá o reformador João Calvino, Robertson, Carson, que é um dos que a gente utiliza, que eu falei que, de todos os comentários bíblicos que eu tenho utilizado para esse estudo, o mais completo é o do Dr. Carson, né, que é o mais teológico, que traz mais coisas, que até o que falou da estrela, né, que a gente trouxe algumas questões a mais. Então, João Calvino, Robertson, Carson, William Hendricks, Russell, Matthew Henry, Richard Sproul, James Houston, Simonton, Henniker,
John Wesley, John Stott, e aqui no Brasil, um nome conhecido por nós, que seria o reverendo Hernandes Dias Lopes, tá? Então é interessante, né, porque ambos são presbiterianos, um acredita nos distintos e opostos, e o Hernandes acredita no análogos e complementares. Então a gente tem aí diferentes opiniões entre pessoas que são considerados grandes estudiosos das escrituras, né? Por exemplo, o Kinner, ele é um dos meus professores, era um dos meus professores no mestrado do Novo Testamento, e ele, é um dos nomes do Novo Testamento, né? É um dos nomes, assim, que se tem como hoje referência no Novo Testamento. E a gente também tem, aqui embaixo, né, o Carson, que também é um dos nomes tops nos estudos do Novo Testamento. Então, a gente tem aí bons comentaristas, bons exegetas da Bíblia, tanto numa posição quanto em outra, tá? Mas a gente já viu por que alguns acreditam no fato dele ser distinto e oposto. Agora, por que outros acreditam nos análogos e complementares, que seria a maioria dos exegetas bíblicos? Aí eu vou só abrir aqui rapidinho. A primeira coisa é pela forma que é colocada ali, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele está trazendo uma ideia de e com fogo, e não ou com fogo. Tá? Então, a primeira coisa que eles entendem aqui é que não é utilizada uma preposição de que traz uma diferença. Você vai ser batizado com o Espírito Santo ou com fogo. Não, você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não, ele vos batizará com... cuidado, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Não, não é essa a ideia que está sendo colocada aqui. Aí, é o que eu estou procurando aqui rapidamente, uma frase do Carson. Isso, o Carson diz assim, uma preposição, a preposição que tem ali, governa o Espírito Santo e o fogo. E isso normalmente, né, sugere um conceito unificado. Então, a ideia que se tem ali, por causa dessa preposição, seria algo semelhante a Espírito-Fogo. Então, ele vos batizará com Espírito-Fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, é um conceito unificado, que dá uma ideia deles serem análogos, tá? Isso é o que o Carson diz. Outra questão é que no Antigo Testamento, nós vemos com muita frequência o fogo vindo como algo que purifica, e não algo que condena, né? Então, a gente vê não algo destrutivo, mas algo purificador. Bases para vocês terem aí, Zacarias, capítulo 13, versículo 9, e Malaquias, capítulo 13, versículo 2 e 3, tá? Onde a gente vê o fogo não como uma conotação destrutiva, mas sim como uma conotação purificadora. E aí eu trouxe também um comentário do Hernandes, que eu achei bem interessante da gente falar, que é que ele lembra no comentário dele, de Mateus, nesse texto, ele vai relembrando as várias vezes, as inúmeras vezes, que Deus ele se revela ao seu povo usando a figura de fogo. Então, ele se revela várias vezes ao seu povo usando essa figura. E aí ele nos lembra disso, aí eu vou ler rapidamente aqui. Tá? Então, ele aparece a Moisés no Monte Horebe, numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ele conduziu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos nas noites escuras e tenebrosas por meio de uma coluna de fogo. Isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 22. Ele desceu sobre o Sinai em fogo. Isso está em Êxodo, capítulo 19, versículo 18. O aspecto da glória do Senhor era como fogo. Isso está em Êxodo, capítulo 24, versículo 17. No Sinai, Deus fala a Moisés no meio do fogo. Isso está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. O Senhor respondeu com fogo à oração de Elias e provou ao povo apóstata de Israel que só ele é Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus responde à oração de Davi com fogo quando ele oferece sacrifício. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. No altar,
No altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente. Isso está lá em Levítico capítulo 6, versículo 9. Desceu fogo no céu quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor o templo de Jerusalém, e a glória do Senhor encheu a terra. 2 Crônicas 7:1. Elias foi trasladado da terra para o céu por um carro de fogo e cavalos de fogo. 2 Reis 6:17. Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse como quando o fogo inflama gravetos. Então a oração de Isaías foi por fogo de Deus, em Isaías 64:1, 2. Zacarias disse que Deus se coloca protetoramente ao nosso redor como um muro de fogo. Isso está em Zacarias capítulo 2, versículo 5. E também em Hebreus capítulo 1, versículo... Aí a gente tem no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz que ele faz a seus ministros labaredas de fogo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 29, diz que o nosso Deus é fogo. Em Daniel capítulo 7, versículo 9, diz que seu trono é fogo. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, diz que a sua palavra é fogo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, que é o que a gente está lendo, né, ele batiza com fogo. Em Atos capítulo 2, versículo 3, o Espírito Santo desce no Pentecoste em línguas como de fogo. Tá? Então, a gente tem aqui um monte de vezes, né, o fogo sendo utilizado por Deus como uma figura para ele se revelar ao povo, de forma positiva. Né? Então, nós vemos um clamor por isso, nós vemos que o trono é fogo, nós vemos que a palavra é fogo, nós vemos que ele faz a seus ministros labaredas de fogo. Então, o que eles utilizam aqui, o que esses comentaristas, exegetas entendem, é que a Bíblia é utilizada, a Bíblia tem no seu Antigo Testamento e também em textos do Novo Testamento, aonde nós vemos o fogo como algo purificador e não destrutivo, como uma revelação de Deus ao seu povo, ele sendo revelado ao seu povo dessa forma. Tá? Então, aqui não está tirando, e esses pensadores, eles não estão tirando de que o próximo versículo está trazendo algo apocalíptico, de que o próximo versículo está falando mesmo sobre condenação. Eles não tiram essa ideia. O próximo versículo realmente ele está falando sobre o fim, né? Sobre algo que vai acontecer, sobre o dia da separação do joio e do trigo. Mas aqui ele está dizendo, está falando de forma diferente. Eu batizo para o arrependimento, mas Jesus, né, mas aquele que é maior que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, esse é o entendimento deles. Pode passar mais um slide, por favor? Tem algumas outras frases aqui que eu trouxe, né, para não ficar apenas no do Hernandes. Eu trouxe também algumas outras frases, mas acho que pode ficar cansativo a gente ler, a não ser se não ficou claro. Se não ficou claro, a gente lê, né, porque eu trouxe comentários de Calvino, do Norman, eu trouxe do Sproul, do Hineker, que são outros comentaristas que também trazem aí frases que nos validam esse pensamento. Vocês querem que leia ou está tudo certinho, está tudo claro? Ficou dúvida? Não? Amém? Tá, então a gente vê aqui que ele diz, né, lá no versículo 11, então, lembrando, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente entende. Ele entendia que o ministério dele era limitado. Ele está num lugar de humildade, onde ele sabe que ele não era digno nem de ser servo, nem de desempenhar algo mais humilde que um servo poderia desempenhar. E ele anuncia que o batismo dele vai até um lugar. Depois Jesus faz o resto. Né? E aí é interessante a gente perceber isso. Até hoje o que nós fazemos também é limitado. Hoje nós podemos falar para uma pessoa de Cristo, mas nós não temos o poder de convertê-lo. Hoje Deus nos deu a graça de podermos trabalhar, servi-lo, mas nós precisamos ter a consciência de que não somos nós que fazemos. Né? Então esse texto nos ensina muito, porque João ele percebia, não é sobre mim, não é sobre mim. Eu sou limitado, eu posso até aqui. Depois é aquele que é maior do que eu. E hoje nós precisamos ter essa consciência também. Né? Não sermos como os fariseus que pensamos que somos algo, mas entendermos, eu só posso até aqui. Eu posso pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito. Eu posso falar do amor de Deus, mas
quem convence é o Espírito. Então, nós somos limitados, né? E nós precisamos ter essa consciência. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. E aí depois ele faz o último versículo, gente. Nós estamos no último versículo de João Batista, dessa parte sobre João Batista, que diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E aí ele está trazendo agora, pode passar mais um, guris, por favor, do slide. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Então aqui está falando de Jesus, né? Ele está falando que ele, esse que vem após ele, esse que batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse tem a pá que vai limpar a sua eira, né? E o que ele vai fazer? Ele vai recolher no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui é muito claro que existe uma distinção. Nós sabemos, e ele está falando mesmo sobre algo que remete ao fim, né? Ele está falando mesmo sobre esse momento em que o Senhor virá, o Messias que tem a pá, né? E vai fazer a separação. Porque a gente sabe que existe essa distinção. Dentro da igreja existe o joio e o trigo. E a gente vê isso na palavra. Dentro da igreja existe o joio e o trigo. Dentro da igreja existem as ovelhas e os cabritos. Dentro da igreja existem os salvos e existem os ímpios, né? Existem aqueles que não estão salvos. Então, nós temos essa realidade. Nós temos uma realidade de distinção. Existe, né, o joio e o trigo. E aí aqui ele está falando que haverá o dia em que essa separação vai ser feita. Vai ter o dia em que o trigo ele vai ser recolhido, ele vai ser guardado no celeiro, e também vai ter o dia em que a palha, né, ela será queimada com o fogo que nunca se apagará. E sobre essa questão aqui, né, sobre essa ideia que ele fala, novamente ele usa uma figura agrícola. Novamente ele está pegando aí uma imagem que para eles era comum. Então, como que era esse processo? Essa pá, ela era um instrumento utilizado, né, depois que era feito ali aquele descascar, né, do grão. Então, essa pá, ela era um instrumento que levantava ambas as coisas, tanto a palha quanto o grão, depois de ter feito esse descascar. Tem um termo, mas eu não estou lembrando agora qual é esse termo. E aí, essa pá, ela levantava em direção ao vento, né, na frente do vento. E o vento ele separava, porque como a palha é mais leve, o que o vento fazia? O vento levava a palha para longe e o grão caía. Então a ideia é que ele levantasse, o vento levaria a palha, que depois seria levada para ser queimada, e o grão amontoaria, que também seria levado para o celeiro para ser guardado. Aí eu trouxe um vídeo rapidinho, eu acredito que ele tem menos de 2 minutos, que é de um documentário que nos mostra como era esse processo, só para vocês terem a ideia também. O vídeo é bem rapidinho, mas deu para entender melhor, né? Deu para a gente ter uma visão de como que era naquela época. Então, esse processo, possivelmente, fosse aquilo que João tinha em mente quando está falando, né? Vai chegar um momento em que essa separação vai ser feita. Os trigos, a palha vai ser separada dos grãos. Os grãos, eles vão estar nos celeiros, vão ser amontoados para ir para o celeiro, e a palha, ela vai ser queimada. E aqui, gente, a gente encerra, então, a nossa aula.